Olá, tudo bom? Começa agora mais um Papo.com diretamente dos estúdios da TV Mackenzie. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o fechamento de algumas das principais vias públicas da cidade de São Paulo, algo que tem causado polêmica entre os paulistanos. E para ajudar a destrinchar o tema, eu tenho ao meu lado a nossa convidada do dia, é a Laura Rocha de Castro. Tudo bom, Laura? Olá. Laura é arquiteta urbanista formada no Mackenzie em 2001, com especialização em economia urbana e gestão pública pela PUC. Ela trabalha na Valme Engenharia e Tecnologia Ambiental, onde é coordenadora do meio socioeconômico desde 2009. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom, Laura, vamos para a primeira pergunta. O fechamento das vias públicas como a Paulista e o Minhocão, você vê como uma medida positiva? Sim, eu acho que é uma medida bem positiva. Você permite que, e tem acontecido isso, né? As pessoas têm se apropriado desse espaço. Então, a gente viu na Paulista, teve teatro, teve música. No Minhocão, isso tem se repetido também aos finais de semana. E é uma possibilidade de novas áreas de lazer para as pessoas, né? Isso poderia ser até estendido para as outras áreas da cidade. E qual é o risco de algumas regiões ficarem com um trânsito mais intenso com o fechamento dessas vias? Se o fechamento sendo programado, as pessoas já sabem e assim, seria interessante as pessoas terem um bom senso também de não ir de carro para essas regiões, né? O que muitas vezes não acontece também. Mas a gente já vive uma situação cotidiana de trânsito, então isso já, mesmo sem o fechamento das vias, tem vias aos finais de semana que também ficam cheias de trânsito. Então, na verdade, a gente tem um problema na cidade que é o excesso de veículos. Então, isso, na verdade, é uma consequência que é um problema que existe independente da via estar fechada ou não. E sobre as faixas de trânsito, é possível fazer alguma previsão de quanto tempo demora para se reorganizar essas faixas numa cidade como São Paulo? Sim, pensando no retorno, né, quando as vias são abertas, na verdade eu estava lendo alguns estudos que indicam que entre 40 minutos e 1 hora essas vias do entorno, a partir da abertura, né, por exemplo, as vias no entorno da Paulista, elas acabam tendo o trânsito fluindo normal. E algumas vias hoje a gente já tem até com as ciclofaixas aos finais de semana que elas também têm um problema semelhante, né? Elas ficam com um trânsito mais intenso por conta de uma faixa estar bloqueada para as bicicletas e depois, a partir das 4h30, 4:50, elas já voltam a funcionar, as vias no entorno já estão normais também. E que dificuldades que a prefeitura pode encontrar para continuar implantando essas ciclovias e as faixas exclusivas de ônibus? A maior questão, na verdade, é o usuário do carro que não identifica isso como uma medida positiva. Acha que é muito mais uma medida punitiva para eles, acha que é uma questão autoritária da prefeitura, que quer fazer medidas populares e, na verdade, é o contrário. A prefeitura, na verdade, a gente tem uma gestão que está indo quebrando alguns paradigmas, né? A gente tem um problema muito sério de trânsito. A gente tem um aumento mesmo, é comprovado pelas últimas pesquisas e alguns estudos que estão sendo feitos, que quanto mais infraestrutura você tiver, tanto de ciclovias como de transportes, você tem uma adesão maior dos usuários, né? Eu vejo isso até no escritório que eu trabalho, a gente já tem quase 10 funcionários hoje que vão de bicicleta, que deixaram o carro ou mesmo o ônibus para ir de bicicleta. Então, na verdade, para mim a maior restrição é quem não utiliza nem o transporte público, nem a ciclovia, então o usuário do transporte individual que não vê isso como uma medida positiva, que vê, na verdade, como uma medida que restringe o espaço que ele ocupa na cidade. É o egoísmo, então, dos cidadãos exatamente, paulistanos. bem isso mesmo. E que tipo de projeto ou planejamento é feito para que se possa implantar essas ciclovias? Da Paulista foi feita uma contagem, né, tanto do número de pessoas, de pedestres, carros, principalmente para avaliar o tempo que o pedestre, por exemplo, ele gasta, se ele atravessava a Avenida Paulista de uma vez só ou quantos pedestres ficavam no canteiro central, para avaliar ali o quanto eles poderiam restringir daqueles canteiros que não criariam um problema com
com as pessoas, com os pedestres, né, para restringir aquela área. Eles também fizeram um estudo de vias, né, das principais vias da cidade, as conexões que seriam possíveis para a implantação dessas ciclovias ou ciclofaixas, na verdade, ou mesmo a faixa de ônibus. Tem uma questão que, na verdade, as pessoas até questionam o fato de não ter passado por um estudo mais aprofundado, um licenciamento em relação a isso, mas, na verdade, assim, isso causaria uma demora muito maior, retardaria esse processo e, assim, eu acho que agora, com elas implantadas, vão passando alguns por ajustes, né? A gente teve a questão em relação à Paulista com o Ministério Público, depois acabou que foi liberado e teve até uma comemoração. Então, assim, é uma demanda que realmente existe na cidade, né? Sim. Falando ainda sobre esse planejamento, aproximadamente quantos quilômetros de ciclovia você acha que seria o ideal para uma cidade como São Paulo? Assim, eu não sei exatamente um número, né? Eu acho que é importante você ter não só nas vias do centro expandido, mas isso também conectando a periferia, porque daí sim você teria eixos de ligação na cidade. Então, assim, nas principais vias, independente delas estarem numa área que já tem uma infraestrutura mais consolidada, mas assim, de dar o direito de optar por esse transporte ou por ter essa área de lazer para todos da cidade, na verdade. E fazer mais uma perguntinha para você responder para a gente no próximo bloco. Você acredita que a gestão do prefeito Fernando Haddad significa um avanço nessa área de mobilidade urbana? A gente vai para o intervalo rapidinho e já voltamos com o Papo.com. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o Papo.com, tenho aqui do meu lado a Laura. E antes de ir para o intervalo, eu deixei uma pergunta para você, né? E o que você pode dizer para a gente sobre essa gestão do prefeito Fernando Haddad com relação à mobilidade urbana? Eu acho que é uma gestão que tem avançou, ele traz um avanço num curto espaço de tempo, né? Que outras gestões não apresentaram. Acho que ele está tocando em questões polêmicas, independente das pessoas disso ser uma medida positiva em termos de voto, né? Então, assim, ele está rompendo algumas barreiras, principalmente em relação a essa questão do transporte individual, né? Ele está investindo mais em transporte público, acho que tem que investir muito mais, né? Acho que não só tem outras medidas que precisam ser feitas e essa questão mesmo das bicicletas, né? Ele tem comprovado que você tendo essa infraestrutura maior, as pessoas usam. Hoje acho que tem uma demanda, não adianta também só colocar a ciclovia ou a ciclofaixa, né? Você tem que ter também uma infraestrutura de apoio local para essas bicicletas estacionarem. Você tem uma série de medidas que ainda precisam ser feitas, mas acho que ele deu passos importantes nesse caminho. Então acho que ele é bem positivo em termos de mobilidade. Certo. A nossa equipe foi às ruas para saber um pouquinho da opinião da população a respeito das ciclovias, das ciclofaixas e do fechamento das vias aos domingos. Vamos conferir a matéria? A avenida mais icônica e charmosa da cidade e o grande elevado com seus 3,5 km. Estes dois pontos de São Paulo, sempre envolvidos no caos, no trânsito e no estresse, agora são pauta para uma nova discussão entre os paulistanos. A medida do prefeito Fernando Haddad foi ponto de partida para uma série de discussões. E essa novela está longe do seu desfecho. Mas uma coisa é inegável. Muita gente tem comparecido ao Minhocão,
onde está prevista a desativação da via para os automóveis de acordo com o novo plano diretor, medida que já é adotada aos sábados, e a Avenida Paulista nos domingos, em que também houve o fechamento, como hoje. E eu acho que o fechamento da Paulista é legal porque junta as pessoas fisicamente, então as pessoas conversam, se veem, se tocam. Então acho que é legal ter esses espaços, inclusive mais até do que a Paulista. Eu acho que existem outros espaços para fechar, para oferecer ao público o mesmo entretenimento que eles iriam ter aqui, sem prejudicar a rede de hotéis, os comerciantes que tem aqui nas travessas. Ideias geram apoio e rejeição. Cabe à Prefeitura e também a todos nós buscarmos um equilíbrio. Quando se quebra um paradigma, a mudança não vem do dia para a noite. Pensar dessa forma pode fazer com que uma eventual evolução ande desta forma. Bom, a gente viu aí, né, que muita gente contra, algumas pessoas a favor, mas as pessoas estão usando a Avenida Paulista para a prática de esportes, tanto ciclistas como skatistas também, elas estão aproveitando. Mas parece ser mais a população ali da região mesmo. Você acha que esse fechamento das vias pode aproximar a população da periferia ao centro da cidade? Acho que sim, eu acho que e por isso que na outra questão até falei de expandir isso também. Eu acho que na hora que você expande a rede, as pessoas elas vêm para cá também de bicicleta e aproveitam mais a Paulista. A Paulista ela é interessante, acho que o fechamento dela também tem outro significado, porque na verdade ela é uma via que usualmente as pessoas usam para comemoração. Então, assim, as torcidas de futebol usam para isso, né? Tem a questão das datas, né? Ano Novo, Parada Gay, essas coisas, mas ela já é um símbolo de comunhão de todas as pessoas. Então, sim, assim, as pessoas da periferia também usam a Paulista e eu acredito que elas vão usar mais ainda. E vai permitir uma integração muito maior com as pessoas também. Falando agora um pouco da parte econômica, como ficam os gastos públicos? É provável que haja algum tipo de investimento para qualificar as regiões que pretendem adotar a medida? As medidas, na verdade, hoje elas estão sendo adotadas em duas áreas que já são qualificadas. E, na verdade, isso até quem é a favor do fechamento dessas vias critica um pouco, que isso também deveria ser feito realmente na periferia, até para levar uma qualificação para lá. Então, assim, elas já estão em áreas que, né, a Paulista, você já tem toda uma infraestrutura de transporte, que também, até para quem quer só ir ver um show de música, alguma coisa, possibilita os usuários não irem para lá de carro, se não quiserem ir de bicicleta. Mas, assim, indo para a periferia, alguns locais provavelmente passariam por algumas transformações, sim. E algum tipo de medida como policiamento ou ambulância deve ser adotada para que o local se mantenha seguro para passeio, como é o propósito? A polícia ela tem acompanhado, né, os fechamentos, assim, o fechamento da Paulista ela estava e no Minhocão ela também fica por ali. Ambulância, eu acho que pela forma como está se consolidando, isso tem sido coisas muito pacíficas, então eu acho que não tem necessidade. Eu acho que quanto mais até você leva a essa suposta segurança, às vezes você até cria uma situação que possa existir alguma coisa. Eu acho que as pessoas, as coisas têm ocorrido de uma forma muito tranquila e assim, a população tem até criado esses eventos naquela área. Então, eu acho que não seria, assim, não vejo tanta necessidade assim. Tá. E como você compara as medidas de mobilidade urbana adotadas aqui em São Paulo com outros países, pegando como base a reação da população? Então, nos outros países, assim, se você pegar Amsterdã, que tem hoje uma rede bem consolidada, ela teve a mesma resistência lá atrás, na década de 70, quando essas ciclovias foram implantadas. Então, assim, é um processo que em todo lugar você verifica, né? Então, é muito mais essa mudança de paradigma, alguma coisa que você quebre, que as pessoas estão acostumadas com uma situação e acabam no primeiro momento falando, opa, né, tá mudando, será que é isso mesmo? Dessa forma. E eu acho interessante porque mesmo sem o fechamento, assim, as ciclovias elas têm sido muito mais utilizadas durante a semana e assim, mesmo para essa questão de trabalho, das pessoas realmente
estarem usando. Então, acho que é um processo. Hoje a gente vive em São Paulo um processo que a Europa, onde muitas pessoas que aqui hoje são contra essas ciclovias, vão para a Europa e andam de bicicleta, acham bonita e chegam aqui e são contra. A população de lá atrás, na época, também se manifestou contra, né? Mas a gente viu até agora, Paris também fechou as ruas no final de semana. Então, assim, são coisas que é uma tendência que, na verdade, São Paulo está indo numa tendência mundial também. Uhum. Laura, foi um prazer conversar com você e poder esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigado pela participação e assim termina o nosso Papo.com de hoje. Agradecendo a toda a nossa equipe e a você, telespectador, que ficar conosco até aqui. Um grande abraço e até a próxima.